é como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Veja, ele está usando uma figura de linguagem que era do mundo daquele povo que vivia da agricultura. Eles sabiam muito bem o que eles plantavam, eles conheciam o que eles plantavam. E em função da sua experiência e realidade, do seu mundo, comparar alguma coisa com um grão de mostarda significava descrever que aquilo era uma coisa menor que existia. Então em Mateus capítulo 17, por exemplo, ele respondeu: porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Ele compara isso com um grãozinho de mostarda. Ou em Lucas capítulo 17, versículo 6, ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-a e plante-a no mar, e ela se obedecerá. A ideia do grão de mostarda era uma expressão deles para descrever alguma coisa que era muito pequena. De uma certa perspectiva, ela não era só pequena, ela era menor. Veja, em Marcos capítulo 4, versículo 31, é como um grão de mostarda que, quando plantada, é a menor semente de todas. Para vocês que fizeram biologia, você pode dizer assim: certamente não é a menor semente de todas. Mas falando para aquele público que ele conhecia. E diante do que eles conhecem, o que eles plantam nas hortas deles, aquilo que eles plantavam, a semente de mostarda era a menor de todas. Ela não era menor do que a semente das flores. Ela não é menor do que a semente do fumo, uma planta tipicamente americana. Mas daquela perspectiva daqueles que trabalhavam na agricultura e que plantavam as sementes, ele está dizendo o seguinte: o grão de mostarda é a menor que vocês conhecem. E você planta essa pequena semente e nasce o que é traduzido aqui por mostarda. E existe aqui duas considerações sobre plantas diferentes a que ele poderia estar se referindo. A primeira é a salvadora pérsica, que cresce até 7 metros. E a segunda é a sinapis nigra, da família da mostarda também, que alcançava de 3 a 4 metros. Uma pequena semente. E esse é o contraste que o Senhor quer estabelecer aqui. O reino de Deus começa com uma semente pequena. Ele chamou 12 homens. Eles não eram de Jerusalém. Eles eram da Galileia. A Galileia nem aparecia no mapa direito. Ele não chamou alguém de Roma. Não eram cidadãos romanos. Era alguma coisa bem pequena. Possivelmente, se nós fôssemos ser consultores do Senhor Jesus nesses dias, alguns diriam: não, tem que nascer em Roma. Tem que estar bem vestido. Tem que ter PhD. A coisa foi bem pequena. 12 homens, sendo que um deles seria o traidor. Esses 12 homens se expandiu e o Senhor alcançou 70 pessoas. Desses 70, tinha mais um grupo de 120 pessoas. Além das 120, tinham 500 pessoas. Por ocasião da ascensão do Senhor Jesus Cristo, tinham 500 pessoas. O que é isso? É muito pequeno. O reino de Deus começa muito pequeno. Não tem nada de expressão, é muito pequeno. Entretanto, ele diz, e esse é o contraste: ainda que esse reino comece no enclave, tão pequeno, tão sem expressão, vai ganhar as proporções de uma árvore,
de uma árvore que pode ter 4 até 7 metros de altura. Uma árvore na qual aves vão chegar até ela, vão pousar e vão fazer seus ninhos. Há uma compreensão ao se referir às aves chegando e usando daquela árvore, e que isso está se referindo àqueles que não eram judeus, porque ali ele estava falando para os judeus. Outros chegariam, desfrutariam da sua sombra, desfrutariam de alimento, desfrutariam de descanso. Eram os gentios se aninhando em torno do Senhor. Aquilo era não somente uma historinha, mas era uma profecia. Uma profecia de um reino que começa pequeno dentro do enclave, mas ganha proporções eternas. Quando olhamos para Apocalipse 19, lemos: de sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seu reino ganha dimensões que não haverá ninguém fora da sua autoridade. Em Apocalipse 11 ele diz: o 7º anjo tocou sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ou seja, tem o tempo em que o enclave é destruído, o diabo é destronado. O Deus desse século não enganará mais. E por toda a eternidade, o Senhor exercerá seu poder de maneira explícita e clara, até dentro do enclave, onde você e eu nascemos e moramos. Esse é o cumprimento do que o salmista dizia no Salmo de número 2. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Vai chegar esse dia. Hoje você não percebe isso. Pode parecer você, o diabo está fazendo o que quer, com limites. Mas tem uma hora que não mais poderá atuar. Os profetas do Antigo Testamento, Miqueias, Zacarias, falaram sobre a chegada do reino do Senhor. Acaba a rebelião humana. Em várias passagens do Antigo Testamento nós vamos entender essa mensagem. Deus estabelecendo o seu reino de tal maneira, até dentro do enclave, que não haverá dúvida sobre isso. Começa pequeno, é como uma semente de mostarda, mas ganha dimensões que avança para toda a humanidade, para toda a autoridade, para todo o tempo, além da esfera celestial, alcança o poder manifesto, inclusive no nosso enclave.